Então, eu falei que isomorfismos lineares servem para identificar dois espaços vetoriais, dizer que eles são a mesma coisa, em algum sentido, né? Mas olha só, se U é um isomorfismo entre dois espaços, V e W. Então, se eu digo V e W são essencialmente a mesma coisa, por causa do isomorfismo, né? Então, se eu considero transformações lineares de V em V, isso deveria ser a mesma coisa que considerar transformações lineares de W em W. Se V e W são a mesma coisa, esses dois espaços aqui são a mesma coisa também. Tá, só que daí isso é a nossa intuição, né? Dizer que eles são essencialmente a mesma coisa. Como que eu poderia formalizar isso? Dizer que, nesse caso V e W sejam isomorfos, por que que esses dois conjuntos, esses dois espaços são isomorfos também? Vamos lá, vamos construir um isomorfismo entre esses dois espaços, a partir do isomorfismo entre V e W. Então, o nosso primeiro espaço é V. E um elemento do conjunto de transformações lineares de V em V é uma transformação linear de V em V. Tá? Eu vou usar a letra F para denotar uma transformação linear de V em V. Normalmente usamos letras maiúsculas, tá? Mas F também é uma transformação linear. E o espaço W está aqui. Bem, o que a gente pode fazer é identificar o V com o W, usando a transformação, o isomorfismo. U vai de V para W, então tem uma setinha nessa direção. E o inverso, que também é um isomorfismo, ele vai de W para V, então tem uma setinha nessa direção. Tá, mas eu quero fazer um isomorfismo entre esses dois, dada uma função, uma transformação linear de V em V, essa nossa F, como que eu construo uma transformação linear de W em W? Eu posso seguir as setinhas, né? Aqui eu começo com a minha F e eu faço U na menos 1, F, U. E notação de composição, de produto, é isso aqui, né? Aplica U na menos 1, vai aqui, começa no W, aplica U na menos 1, caiu no V, aplica o F, caiu no V, aplica o U, voltou para o W, dá uma setinha nessa direção aqui. Então, olha só, tem um jeito de, fixado o nosso isomorfismo, a gente constrói funções de W em W a partir de funções de V em V. Tá? E esse aqui é o jeito. Essa função, que eu estou denotando desse jeito, que pode ser chamada de conjugação por U, ela, na verdade, ela vai das transformações lineares de V em V, e não de W em W, para as transformações lineares de W em W, certo? Eu só troquei V e W aqui, mas essa formulinha, dada uma F, a gente constrói essa transformação. Dado uma F, a gente constrói essa transformação. Então tem uma função entre os espaços de transformações lineares. Tá? E a afirmação é que isso aqui, essa função Cn, essa função de conjugação, ela é um isomorfismo linear. Como que se faz isso? Tem que usar propriedades. E olha só, o que é isso no fim? É multiplicar a esquerda por uma coisa fixa e multiplicar a direita por uma coisa fixa, né? Como eu já falei, bem, desde que as operações sejam bem comportadas, né? Desde que o produto seja bem comportado com relação à soma, como é o produto de transformações lineares e a soma de transformações lineares, eles são bem comportados. A única coisa que não funciona tão bem são expoentes. Mas aqui não tem nenhum expoente, tá? Isso aqui é só só uma notação, não é um expoente de verdade. U na menos 1 é uma coisa fixa. Então, as operações são bem comportadas. No caso, eu tenho só produtos por coisas fixas. Já falamos, né? No geral, isso vai determinar algo linear. Como é o caso aqui, dá de verificar. Então, fazendo as continhas, eu tenho produto seguido de soma de transformação linear, um produto por escalar. Aqui dá de distribuir produto de transformação linear, com soma de transformação linear. Tá? O escalar pode ser jogado para fora também, porque ele associa com um produto de transformação linear. Reescreve isso aqui como isso.
isso aqui é exatamente a imagem da função f pela conjugação, e aqui é a imagem da função g pela conjugação, tá? Então, ok, comparando o primeiro e o último termo, isso diz que a transformação de conjugação ela é de fato linear. Agora eu disse que ela é um isomorfismo. O que isso significa? Ou que ela é objetiva como função, né? Então poderia-se tentar verificar que ela é tanto injetiva quanto sobrejetiva, ou dá de calcular a inversa direto. Se tem uma inversa, é objetiva. Daí olha só, a gente está conjugando por U, mas poderia se fazer no caso na direção oposta também, né? Se eu tenho uma transformação de W em W, dá de fazer um diagraminha parecido com esse e construir uma transformação de V em V, que vai ser nada mais do que a conjugação pela inversa da U. Eu só estou não olhando para U como isomorfismo, mas eu olho para a inversa dela como isomorfismo, faço o mesmo processo, faço a conjugação pela inversa. E o que acontece é que a conjugação pela inversa, ela é a inversa da conjugação original. Se eu pego uma transformação f de V em V, eu conjugo por U, vira de W em W. Agora eu conjugo por U na menos 1, vira de novo de V em V. O que é isso? Usa a definição dessa conjugação aqui, é U na menos 1 vezes o que estiver no meio, que se mantém isso aqui, não reescrevi nada, vezes a inversa disso, que é essa aqui. Tá? É a inversa da inversa. Na verdade, isso é igual a U, mas não importa muito. Agora vamos usar a definição disso aqui. O que é isso? É UF, U na menos 1, por definição. Né? Conjugação de F por U é UF, U na menos 1. Então só reescreve isso aqui como UF, U na menos 1. Olha o que eu tenho. Pode associar produtos como quiser, tá? Aqui estamos omitindo parênteses. Então tem U na menos 1 vezes U. É a identidade, não faz nada. Eu tenho U na menos 1 vezes o inverso dela. De novo a identidade, não faz nada. Isso aqui pode ser ignorado, isso aqui pode ser ignorado, sobra só o Fzinho no meio. Então, conjugação pela inversa é uma inversa à esquerda da conjugação pelo isomorfismo original, né? Portanto, essa transformação Cn de U ela é injetiva. Similarmente, se eu conjugar pela U inversa e depois conjugar por U, é a mesma coisa que não fazer nada. Tá? Portanto, é tanto uma inversa à esquerda quanto uma inversa à direita. Ou seja, essa transformação de conjugação de transformações lineares, ela é inversível, ou seja, bijetiva, ou seja, um isomorfismo linear. Tá? Então aqui a gente está pulando de um nível para o outro. Né? A gente começou com espaço vetorial, daí considerou isomorfismo, uma transformação, no caso um isomorfismo entre dois espaços vetoriais, mas considerou também coleções de transformações lineares e uma função sobre essas coleções, né? Então, tomando cuidado que a gente está pulando entre vários níveis de objetos da álgebra linear, tomando esse devido cuidado, a gente pode ver de que modo eles se relacionam. Tá? Isomorfismos dos níveis mais baixos, no caso, entre os espaços vetoriais, estão induzindo isomorfismos entre estruturas em níveis mais altos, entre espaços de transformações lineares. Já começa a ficar um pouco até mais complicado, né? Ok.